Vamos agora ministrar a palavra de Deus, o poder da palavra dita, a vida e a morte que saem da boca do homem. Parte 1, meus irmãos, a palavra que cria e a palavra que destrói. Desde o primeiro versículo da Torá, aprendemos que o universo surgiu da voz do Eterno. E disse Deus, haja luz e houve luz. Isso está em Bereshit, Gênesis capítulo 1, verso 3. Nada se moveu até que Deus falou. A palavra divina é criadora. Ela traz à existência o que ainda não existe. E porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, as palavras humanas também carregam poder. A língua é pequena, mas governa o rumo de vidas, famílias e nações. Nós vemos aquele versículo que nós lemos, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, você vai comer do fruto daquilo que você mesmo usa a tua língua, da vida ou da morte, meu irmão. As mesmas palavras que constroem podem destruir. O mesmo sopro que consola pode ferir. E Yeshua, conhecendo a força espiritual da fala, ele diz ali, meus irmãos, Mateus capítulo 12, você pode conferir comigo aqui, verso 36 e 37, e Yeshua ele diz, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, ou seja, qualquer palavra que a pessoa disser, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, qualquer palavra que sai da tua boca, meu irmão, minha irmã, você dará conta, que já saiu, inclusive. Você dará conta no dia do juízo por cada palavra que saiu e que continuará saindo. Porque Yeshua diz agora, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então você observa, meu irmão, minha irmã, que a tua eternidade está na tua boca. Pelas tuas palavras você será justificado, terá vida eterna, ou pela tua palavra tu será condenado ao fogo eterno. Então veja bem a importância da palavra, meu irmão. O fundamento da criação, e disse Deus. Na tradição judaica, o mundo foi criado por 10 palavras do Eterno. Em Pirkei Avot, Mishnah 5, versículo 1 diz, com 10 declarações o mundo foi criado. Cada decreto divino estabeleceu ordem onde havia caos. Assim também, toda vez que falamos com fé, justiça e misericórdia, participamos desse mesmo ato criador. Mas quando falamos com ira, ironia ou maldição, cooperamos com o caos. A mística judaica ensina, meus irmãos, que as letras hebraicas são canais de energia divina. Dizer o nome, Hashem, louvar, abençoar, tudo isso cria conexões espirituais. Daí a ênfase da Torá em guardar os lábios. Olha bem o que diz aqui, Devarim, Deuteronômio, capítulo 23, verso 23. Guarde o que sair dos seus lábios e cumpra o que prometeu ao Eterno. Amém? Olhe bem, irmão, a importância, tudo que sai dos nossos lábios, devemos guardar aquilo que sai dos nossos lábios, vigiar. E, além disso, cumprir o que nossa boca falou ao Eterno. Em Terrelim, Salmo 34, versos 13 e 14, diz, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falar enganosamente. E nunca pode se afastar daquelas palavras de Yeshua, que pelas tuas palavras cada pessoa será justificada e será condenada. Amém? O exemplo de Yeshua e dos apóstolos. E Yeshua demonstrou que a palavra com autoridade no Espírito tem efeitos reais. Quando ele chegou, ele disse, em Mateus 21, 19, ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. Em Lucas 5, 24, ele disse, levanta-te e anda. E o paralítico andou.
Em Marcos 4:39 ele disse: acalma-te. E o mar acalmou e fez-se bonança. Amém? Cada palavra era semente de poder, porque brotava de um coração unido ao Pai. O coração de Yeshua e do Pai era um só. Então a palavra que saía da sua boca era cumprida. Era cumprida porque era importante para o reino de Deus, e sempre foi. Do mesmo modo, Shaul Paulo declarou juízo contra o mago Elimas, em Atos 13, verso 11. Paulo disse para aquele mago: e agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E aquele homem ficou cego, meus irmãos, por causa que ele estava atrapalhando a pregação do evangelho, e Paulo falou, vai ser por algum tempo. Paulo não falou por raiva, mas como sinal pedagógico do poder de Deus. Amém? Depois Paulo, o homem ficou bom, porque Paulo, pela sua palavra, ele determinou, por algum tempo ficarás cego. A responsabilidade do falar, meus irmãos. Se a palavra tem poder de criar e destruir, somos responsáveis pelo uso dela. O Talmud compara Lashon Hará. Lashon Hará é a língua maldizente. Falar do mal do próximo. Fazer fofoca, intriga de quem não está presente. Isso daí é Lashon Hará, um dos pecados mais graves da Bíblia. Talmud compara uma espada que mata à distância. A língua é comparada a uma flecha. Uma espada pode matar de perto, mas a flecha pode matar à distância. Logo, a língua pode matar à distância, porque ela é comparada a uma flecha. Em Provérbios, capítulo 21, verso 23, diz: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Muitas vezes, meus irmãos, vem angústia sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Você fica angustiado porque você plantou aquela angústia. Ou seja, o mundo espiritual está em atividade constante. Quando a tua boca, fala alguma maldição, ou uma fofoca, um lashon hará, maldiz alguém, aquilo vem para você, é um bumerangue. Aquilo vem sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. E aí tu fica na angústia, as angústias sobrevêm sobre a tua alma. As tristezas, a angústia, por quê? A boca vai produzindo aquilo e aquilo volta. Por isso que diz, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Aleluia. Quantos pais, agora meus irmãos, um ponto importante, quantos pais e avós, sem perceber, amaldiçoam os filhos e netos, dizendo, danadinho, teimoso, nunca aprende. E aquela pessoa fica para o resto da vida danado, sofre de enfermidade, sofre de doenças, porque é chamado de danadinho. Danadinho é uma pessoa danada que sofre dano. Teimoso, uma pessoa teimosa, nunca aprende. Essas sementes produzem frutos amargos. Por que não dizer abençoado, sábio, filho da luz? As palavras moldam identidades, meus irmãos. Olha só isso aqui, importantíssimo. Amém? A palavra que tu diz, a palavra que você profere, vai ter repercussão no mundo espiritual. Quando produz maldição, além de amaldiçoar aquele que é objeto da tua palavra, vem como bumerangue sobre a sua vida também, ele produz angústias. Quando você falava uma palavra de bênção, além de abençoar aquele que você está abençoando, vem bênção sobre a tua vida também. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra e o coração, e Yeshua afirmou, a boca fala do que está cheio o coração, Lucas 6,45. A palavra é o espelho da alma. Um coração ferido fere, um coração curado cura. Aleluia. Por isso, a primeira etapa da restauração é purificar o coração, para que a língua seja fonte de bênção. Irmão, se a tua palavra é de fofoca, é de falar mal de alguém, teu coração está podre, meu irmão. Agora, se a tua palavra é uma palavra de abençoar, de orar, de pacificar, de não ter contenda, o teu coração está curando, está purificado. O salmista orava, põe o eterno uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios, como está no Salmo 141, verso 3, meus irmãos.
Tiago, no livro de Tiago, Yaakov no hebraico, mas Tiago no português, chamava a língua de fogo como mundo de iniquidade. Tiago 3,6. E também ele diz: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. O desafio de cada servo é escolher diariamente ser fonte de água doce e não água amarga. Quem que você vai ser? Isso é uma escolha diária, meu irmão. Por isso que Deus bota diante de ti o caminho da salvação ou da perdição. Você mesmo trilha o caminho da salvação quando tua boca fala de coisas positivas, mas trilha também o caminho da perdição eterna quando sua boca fala de maldições. Amaldiçoa alguém, fala mal de alguém, se levanta contra alguém. Aí o caminho que se levanta, que se abre para você, que foi aberto por você mesmo, por mais ninguém, é o caminho da perdição, meu irmão. A vós, fé e criação. Paulo escreveu: cri, por isso falei. Está em 2 Coríntios 4:13. E em Romanos 10, de 9 a 10, diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Yeshua, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Veja a ligação do coração com a palavra. Amém? A palavra e o coração estão conectados. O que você está falando é o que o teu coração, Deus está vendo o teu coração. Muita gente diz, ó, Deus vê o coração, mas se você ouviu o que está sendo falado pela boca, você também pode ver o coração de alguém. Nos apócrifos judaicos, meus irmãos, no livro Sabedoria de Salomão, os irmãos vejam que eu tenho trazido aqui nas mensagens escrituras sagradas priorizando, mas também trago alguns escritos apócrifos de homens da Bíblia. Amém? Também tem trazido aqui para os irmãos textos dos chamados pais da igreja antiga e além da literatura judaica. Então nós vemos aqui o do apócrifo, meus irmãos, do livro de Sabedoria de Salomão, capítulo 16, verso 12. Diz assim: não foi a erva, nem o unguento que os curou, mas a tua palavra, ó Senhor, que tudo sara. Então você veja bem, meus irmãos, quem cura é a palavra, não é o objeto, não é um papel, não é um quadro, não é nada disso. É a palavra do Senhor que tudo sara, está no livro Sabedoria de Salomão. Por isso que é importante você ter sabedoria, meu irmão. Amém? Salomão escreveu isso aqui, que é a grande sabedoria. A cura não está no objeto. A cura não está no amuleto. A cura não está a não ser na palavra de Deus. Os pais da igreja ecoaram isto. Da igreja antiga. Crisóstomo dizia: a língua do crente é o altar onde o Espírito acende o fogo da fé. Em homilia sobre o Evangelho de João. Vamos aqui, irmão, na missão dos servos de Deus, falar vida. A igreja de Yeshua é chamada para ser voz profética no deserto moral do mundo. Como Yohanan, João Batista, anunciou o reino. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 3, verso 2. Cada ensino, cada canção, cada oração precisa carregar vida. Você tem que fazer as orações com Kavaná, meu irmão. Você tem que fazer a oração com Kavaná, minha irmã. A oração, o ensino, você tem que ensinar com o coração. Você, ao ministrar a palavra, você tem que receber aquela palavra antes. Você não pode ministrar uma palavra que você não viva. Você tem que ministrar a palavra que você vive. Então, você quer ensinar, você quer louvar a Deus, aquele louvor, você tem que viver aquele louvor. Louvado seja Deus. No livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 4, verso 11, é dito: os teus lábios destilam mel, ó noiva minha. Mel e leite estão debaixo da tua língua, se referindo aqui à noiva de Yeshua. Amém? Que a noiva de Yeshua, a palavra que sai da boca dos que fazem parte da mão da noiva de Yeshua, são palavras doces. Mel e leite, meus irmãos. Que maravilha! Nossa pregação deve curar, consolar, preparar corações para a volta de Yeshua. Amém? Essa é a nossa pregação.
A palavra como julgamento e justificação. E Yeshua advertiu que as palavras serão critério do juízo. Isso revela que a boca é o tribunal da alma. Repetindo aqui Mateus 12:37. Por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. A tradição judaica ensina que o Eterno criou o arrependimento antes do mundo. Olha que coisa tremenda, irmão. Antes do mundo foi criado o arrependimento. No Midrash Terrilim, capítulo 90, verso 12, diz: o arrependimento precedeu, quer dizer, foi criado antes da criação. Antes da própria criação, Deus já tinha criado o arrependimento, porque através do arrependimento você vai largar de falar palavras de maldição e vai falar palavras de bênção. Aleluia. Portanto, há perdão para toda palavra maldita, desde que confessada e substituída por bênção. Amém? Tem que abandonar o pecado para que receba essa bênção do perdão. E aqui você vai, meus irmãos, na parte 9, aplicação profética. Vivemos dias em que as palavras perderam peso. Fala-se muito e ora-se pouco, meus irmãos. Olha que coisa. O Eterno, em vez de falar muito e orar pouco, por que um fala menos e ora mais? O Eterno está restaurando a sua congregação, a autoridade da voz. Quando oramos, declaramos, profetizamos, abençoamos debaixo da direção do Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. Os céus se movem. Mas quem fala sem santidade, profana o nome do Eterno. É tempo de consagrar a boca, como Isaías teve os lábios tocados. No livro de Isaías, capítulo 6, versos 6 e 7, diz: então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como Atenais, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Por isso, meus irmãos, que Isaías disse: como eu que vou profetizar se eu tenho lábios pecaminosos? Como que eu vou pregar se eu não... E aí Deus perdoou e enviou um anjo serafim, que é o anjo de fogo, e ele pega uma brasa viva do altar de Deus e toca na boca de Isaías e tira sua iniquidade e purifica seu pecado, porque, irmão, tocando nos lábios, a iniquidade foi tirada, porque a iniquidade nasce da boca. O pecado nasce da boca, nasce da língua maldizente, meu irmão, minha irmã. A língua maldizente, a língua que fala pecaminosamente, essa língua, ela cria iniquidade e cria o pecado. Isaías foi purificado na língua, nos lábios. Aleluia. Nos dias em que antecedem a volta de Yeshua, o Espírito e a noiva dizem, e o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Isso está em Apocalipse 22:17. A noiva fala o que o Espírito fala. Então você observa, meus irmãos, que o Espírito e a noiva dizem a mesma palavra. Amém? Se você, meu irmão, minha irmã, tem o Espírito Santo, então você vai falar a palavra do Espírito. Então você vai fazer parte da noiva. A noiva não murmura. Ela não amaldiçoa. Ela anuncia. Aleluia. Murmurar é de quem não tem o Espírito Santo. Amaldiçoar é de quem não tem o Espírito Santo. Anunciar é de quem tem o Espírito. Ela é chamada para ser voz profética, boca consagrada, instrumento de vida. Portanto, que cada um de nós vigie o que diz, que de nossas bocas fluam palavras de fé, de consolo e de pureza. Como ensinava Irineu, que é um dos pais da igreja primitiva, Deus se alegra quando o homem fala aquilo que ele mesmo falaria. Quando Deus vê que você está falando o que ele falaria na tua situação, Deus se alegra. E Yeshua, ele se coloca no teu lugar cada dia para ver o que você está falando é aquilo que ele falaria. Se não for, não está bem para o irmão nem para a irmã. Mas se for, Deus se alegrará.
que o Eterno põe em nossos lábios vida e não morte, bênção e não maldição, até o dia em que ouviremos as palavras, a maior de todas as palavras. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Maranata, que quer dizer, ora vem, Senhor Yeshua. Então, queridos, que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.